Shabbat Shalom, amigos. Oh, que privilégio. Estamos chegando na tua casa. O Israel no Caminho, Delivery at Home. Chegando na tela do teu telefone, do teu computador, até da tua televisão. Mas nos alegramos de poder ter esse tempo contigo. Esperamos que seja uma bênção para você, assim como é para nós, falarmos do nosso assunto predileto. Quem é o nosso Adonai Eloheinu? Quem é o nosso Deus? E eu, Sam Startman, tenho o privilégio de compartilhar hoje a tela e o comentário da Paraxá com meu querido Paulo de Tarso. Shalom, Shabbat Shalom, Paulo. Shabbat Shalom, Sam. Shabbat Shalom para todo mundo do Israel no Caminho. Esse programa que tem crescido, que tem sido uma bênção tão grande para todo mundo, para a nossa vida. Uma honra sempre estar aqui falando das coisas de Deus, falando de Yeshua, aquele que está de Gênesis a Apocalipse em toda a Bíblia. Muito obrigado pelo convite, Sami. Verdade. Você sabe que é engraçado. Eu vejo tantas vezes. Ah, mas Yeshua é novidade, ele não está no Tanakh. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Já em Bereshit 1:1, Gênesis 1:1, ele já se mostra. Afinal de contas, Deus, só por falar, fez os céus e a terra. Então, olha só, ele já estava lá e ele é o verbo, né? Pessoal, o paraxá dessa semana se chama Pinchas. Pinchas era o filho de Arão, Cohen Agadol, e a paraxá está em Bamidbar, números 25:10 até o 31. A nossa haftará na primeira livro de Rei, do capítulo 18, versículo 46, até o 19, versículo 21, João 2, 13 a 22 e o Salmo 50. E a Paraxá é desafiadora porque a gente vê dois tipos de liderança retratados no texto da Torá. O líder Cohen, que é ousado, determinado e faz aquilo que é a ousadia. Imagina, ele vai lá e mata duas pessoas. Por quê? Porque eram hereges. Mas, ao mesmo tempo, chega Moshe diante de Deus e diz: Senhor, eu sei que você vai me recolher agora e eu preciso que você ponha alguém com a mesma determinação que tem Pinchas, mas para liderar o povo na parte não sagrada, parte, digamos assim, do dia a dia. E Deus dá as instruções. Quem é que seria o sucessor, Josué? E, Paulo, é muito engraçado, né? Nós temos vários tipos de liderança. Aquele líder que está tudo bem e não faz a tarefa, e o líder que Deus procura, aquele que é comprometido até o fim, porque sabe que ele está liderando em nome do Hashem, em nome do Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, e não simplesmente um líderzinho acanhado que tem medo de assumir as responsabilidades. O que você vê nisso, Paulo? Olha, Sami, é uma paraxá que eu amo tanto. Como você falou, realmente é desafiadora, porque muitas pessoas, não é, que não conhecem o amor do nosso Deus, quando vem a atitude de Pinhas, não é, de zelo por Deus, não é, acham a Bíblia um livro um tanto sanguinolento, violento demais, não é? Mas não conseguem gastar um tempo, investir um tempo se aprofundando em que lições tão extraordinárias, não é? Essa vida, e mais do que a vida de Pinhas em si, mas o que gerou Pinhas. Se eu pudesse me ater nos comentários que eu tão honrosamente fui chamado para participar, eu gostaria de meditar contigo, Sami, com os nossos amigos, a respeito de uma maneira do nosso Deus se apresentar para Moisés, para Moshe Rabbeinu, que foi a seguinte: Moisés, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em outras palavras, eu sou um Deus geracional. Eu não vejo só você, eu vejo aqueles que vieram antes de você e eu vejo quem vai ser gerado de você. E para mim, a história de Pinhas, não é, passa por aí. Nós vemos um homem, eu acho que todo mundo, não é mais do que, não é, Sam, escutar os nossos comentários, deveria cuidadosamente abrir a Torá e ler, e estudar a palavra de Deus, não é? Nessas porções que são tão extraordinárias para nós.
Então, quando a gente vê o zelo de Pinhas, não é? Porque o nosso Deus estava sendo afrontado, havia uma mortandade tão grande, não é, de homens que pecaram por causa da prostituição, que foi uma armadilha preparada por Bilã, preparada por Balaão. E aí uma mortandade terrível, 24 mil homens morrem. E um homem tem a coragem de afrontar Deus, de afrontar o líder Moisés, não é? E tomar uma mulher moabita e ir para a tenda e tá no meio do ato sexual. Foi assim que o Pinhas, não é, encontrou aquele homem e o atravessou no meio, matou ele a mulher com uma só lança, porque imaginem a cena que ele presenciou, não é? Esse zelo no coração de Pinhas, não é? Sami, é o zelo de Yeshua. É o zelo de Yeshua. Quando ele entra no templo, ele diz: a casa do meu pai virou um covil de ladrões, de salteadores, e ele sai lá com um chicote, com azorrague, e vai derrubando, não é, as bancas dos cambistas, dos vendedores. E é curioso, né, Sami? Que ninguém confrontam Jesus por tudo, mas não confrontam Jesus por isso. Não vão prender, você está preso porque você destruiu lá o negócio. Não, as pessoas ficaram olhando a atitude de Yeshua, não é? De certa forma, concordaram com aquilo por causa do zelo. Depois, não é? Os evangelhos citam isso, citam que o zelo pela casa de Deus consumia Yeshua. Então, aquela palavra profética falava dele e fala de todos aqueles que, movidos pelo mesmo Espírito de Deus, o Espírito do Mashiach, não é, que estava em Yeshua, que manifesta toda a divindade de Yeshua, hoje está nas nossas vidas, não é? E exemplos como o de Pinhas nos faz meditar muito, Sami, em o que nós recebemos dos nossos pais, não é? Com quanto zelo puderam compartilhar conosco valores de ética, valores da palavra de Deus, valores eternos. E com que zelo nós vamos lidar com eles, não é? É muito importante que todos saibam que o Pinhas era filho de Eleazar, filho de Aharon HaKohen, não é? O sacerdote Arão teve o seu filho, chamado na Torá de o príncipe dos príncipes, não é? O Eleazar, filho de Aharon, ele viu os dois irmãos mais velhos sendo consumidos por Deus, não é? Sendo fulminados quando entraram na presença do nosso Deus para oferecer, não é, fogo estranho, não é? Eles iam agir de forma sacerdotal, mas não se deram conta que o nosso Deus é santo, não é? Que aquilo que ele ordena, ele quer que daquela maneira seja feito. Então o Eleazar, ele deve ter escutado e guardado na sua mente as palavras de Moshe dizendo: olha, não desgrenhem o seu cabelo e não gritem. Então, o Eleazar, o Arão, o irmão de Moshe, devem ter calado aquele grito, devem ter sufocado aquele desespero de verem o filho, de verem os irmãos morrendo fulminados, porque não tiveram zelo, porque não tiveram temor do nosso Deus. Foram lá oferecer qualquer coisa, como se o nosso Deus não tivesse dado uma ordem específica de onde o fogo santo deveria ser tomado para que o serviço pudesse ser feito. Pois é esse homem, Eleazar, que vai gerar o filho, Pinhas. Você acha que ele queria sofrer como o pai dele sofreu? Certamente que não. Então, quem vai gerar alguém com zelo por Deus é um pai, não é? Que vai incutir no filho valores e vai incutir no filho, não é? Conceitos da palavra de Deus, para que o filho possa agir imediatamente quando for necessário, no momento em que for necessário. E é curioso, porque esse nome Pinhas, né, há várias maneiras de se interpretá-lo. Alguns falam de alguém de pele escura, outros talvez de uma boca de bronze, talvez falando, não é, sobre alguma coisa como alusão ao profético, não é? Mas o que importa é que esse nome Pinhas, ele fica conhecido na história de Israel como um grande herói. Para os não-judeus como eu, que cresceram numa igreja evangélica, numa congregação nas nações, nós pouco conhecemos, Sami, a história de Pinhas. Ele foi um grande herói de Israel, mas, curiosamente, não é um dos nomes mais conhecidos em português.
nós chamamos esse nome de Finéias, não é? Então ele aparece em algumas situações. Eu sou um dos que acredita que ele é um dos espias que, junto com Salmão, que é aquele homem que vai casar com Raabe, vai até Jericó, enviado por Josué, logo no momento da conquista da Terra Prometida. Também é o Pinhas, que é enviado, não é, por Josué, quando as tribos, cada um recebe a sua porção, e as tribos que iam morar do outro lado do Jordão estavam indo embora, eles fazem lá um altar. E quando eles fazem aquele altar, nas tribos que estavam de lado de cá do Jordão, disseram: logo, eles acabaram de dar as costas, já estão pecando contra o nosso Deus. Porque o nosso Deus disse que só um lugar que ele mostraria deveria ser um lugar de culto, né, de sacrifícios. Eles deram as costas e já estão fazendo o sacrifício? Já estão fazendo alguma coisa contra o nosso Deus? E é claro, quem que eles enviam? Enviam o Pinhas. Ele vai lá para matar todo mundo, você imagina, não é? Quando ele chega lá e ele argui as pessoas por aquilo que fizeram, disseram: jamais imaginamos pecar contra o nosso Deus. Esse altar aqui é um memorial para que os filhos de vocês fiquem sabendo que nós atravessamos o Rio Jordão para ajudar vocês a possuir essa terra que, sob juramento, Deus prometeu a nossos pais, para que eles nunca impeçam que os nossos filhos, vindo para cá, saibam que toda essa terra Deus deu para nós e para os nossos descendentes para sempre. Então esse é o Pinhas, é o homem que vai para resolver, é o homem que é enviado para tomar atitudes que precisam ser tomadas, não é? E foi justamente isso que acontece, quando ele entra naquela tenda e mata aquele homem e aquela mulher. Sami, o nosso Deus, num ato que muitas pessoas, como eu falei, consideram um ato muito violento, esse ato de Pinhas, ele demonstra zelo por Deus. E o nosso Deus diz: Moisés, avisa para o Pinhas que eu vou dar para ele uma aliança de paz perpétua. Uma aliança, quando o nosso Deus fala de alguma coisa perpétua, o Deus que criou a eternidade, o eterno, não é aquele que não tem começo nem fim de dias. Quando o nosso Deus diz que alguma coisa é perpétua, é que o nosso Deus está falando sério, não é? E que os descendentes de Pinhas serviriam o Senhor. E nós vemos da descendência de Pinhas pessoas como Tzadok, que serviu a Deus nos dias de Davi. Vemos Esdras, né? Ezra, que serviu o nosso Deus nos dias da reconstrução de Jerusalém, e nós temos convicção que no reino do nosso Deus, manifesto nessa terra através de Yeshua, haverão descendentes de Pinhas, porque o nosso Deus falou, ele é fiel para cumprir. Eu estou diante daqui de um Kohen, de alguém que talvez não tenha ascendente desse homem valoroso que teve zelo por Deus. Eu quero, talvez, e para o encerramento desse comentário, Sami, dizendo que teve um outro Pinhas na história. Esse outro Pinhas, ele era filho de Eli, sumo sacerdote também de Israel, nos dias em que Deus estava levantando um novo sacerdócio, e nos dias que Deus estava levantando Samuel, aquele que ungiria o rei, que traria da sua casa o Messias, o Mashiach, Yeshua. Então, nos dias de Samuel, havia uma corrupção tão terrível na casa de Deus, no templo do Senhor, e, curiosamente, o sumo sacerdote Eli tinha dado para um dos seus filhos o nome de Pinhas. Então, qual que é a conclusão? Não adianta dar um nome bonito para o seu filho se você não vai educá-lo, tratá-lo, para que ele possa cumprir o propósito de Deus na sua vida. De nomes bonitos, as cadeias estão cheias. Ou vocês nunca ouviram falar de quantos Paulos, de quanto Isaías, Jeremias estão nas cadeias públicas, não é? Por quê? Porque não adianta você dar um nome bonito para uma pessoa e prender ele numa religião e não levá-lo a ter uma experiência pessoal com o nosso Deus. E esse Eli, ele morre quando ele fica sabendo que esse Pinhas e o Hofni, o irmão dele, levaram a Arca da Aliança para o meio do campo de batalha. Eles que eram pessoas podres, eles que se prostituíam diante da presença de Deus, e o Eli, sabendo disso, não os corrigia, não é? Ele não era zeloso por Deus, como certamente Eleazar, para que não visse a desgraça nos seus filhos, que viu na vida dos seus irmãos,
O Eli talvez dissesse, olha, o papai vai ficar bravo com vocês. Já é 50ª milionésima vez que o papai está falando. Então, se não toma uma atitude, você acaba vendo a desgraça chegar na sua casa, né? A Bíblia diz, né, Sami, que o pai que retém a vara odeia o seu filho. Então, infelizmente, o Hofni e o Finéias, o Pinhas, filho de Eli, morre no campo de batalha, a arca de Deus é roubada. Quando Eli fica sabendo de tudo isso, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre, não é? E quando a mulher de Pinhas, que estava grávida, estava para gerar um filho, quando nasce essa criança, ela sabendo de toda essa desgraça, ela diz, Ikavod, a glória se foi, a glória se perdeu. Para que a glória não passe de nós, nós precisamos de pais e filhos juntos, não é? A Tanar, ela termina com essa declaração, né, do profeta Malaque, o último dos profetas, antes da vinda do Mashiach. Ele diz, não é, pelo Espírito de Deus, que Deus enviaria Eliarro, a navio, o profeta Elias, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe, Sami, uma coisa que a gente precisa hoje é que a gente nos junte em oração, para que o coração de uma geração se junte ao coração da outra, porque uma geração tem muita força, tem muita capacidade com as coisas tecnológicas, não é? E a outra tem maturidade para dizer, vai dar certo isso daí. Não, eu vou orar e Deus vai responder. Vem cá, vamos orar juntos? Vamos abrir a Torá juntos? O que você entende desse texto? Deixa eu compartilhar aqui o que eu já aprendi. Talvez eu vá ver alguma coisa nova hoje contigo. O relacionamento de pais e filhos é algo tão precioso, porque quando o filho precisar, ele vai agir segundo aquilo que ele foi ensinado. Foi isso que levou o Pinhas a pegar uma lança e a ver que aquele homem estava zombando do nosso Deus, estava ali se levantando contra a autoridade de Moisés, como se Moisés, um homem santo de Deus, não estivesse ali. E Pinhas, ele derrama aquele sangue que não era inocente, e ele vinga, não é? Essa maldade toda que tinha acontecido. E por isso o nosso Deus, ele promete para esse homem uma aliança perpétua de paz. Iraeta Donai Mikor Haim, dizem Provérbios. O temor do nosso Deus é fonte de vida. Você quer viver? Tema o Senhor. Você quer que os teus filhos vivam? Ensine o temor do Senhor para eles. Não é? Você quer que os teus filhos façam coisas grandes para o nosso Deus? Então tema o Senhor, não é? Porque toda a palavra de Deus é verdade e toda a palavra de Deus é boa para nos instruir. Não, o nosso Deus não é um Deus sanguinolento, ele é um Deus de amor, mas ele é chamado também de o Senhor dos Exércitos. Então, que a gente possa aprender nessas palavras de amor, não é? Que Yeshua estava para se entregar por todos nós na cruz do Calvário. Ele sabia que era hora dele se entregar, como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, mas ele não deixou de destruir, não é? Toda aquela corrupção que havia na casa de Deus. Dias antes dele se entregar, ele vai e toma uma atitude de zelo. E esse zelo, não é, que nosso Deus quer nos ensinar a partir dessa paraxá. A minha oração é que entre no teu coração e que mesmo que você não se lembre quem te falou essas coisas daqui a algum tempo, que você se lembre de Yeshua, que você se lembre que Deus ainda pode, por causa da atitude de uma pessoa, abençoar incontáveis gerações. Sami, é isso que eu desejo para cada pessoa que nos está assistindo, que a atitude dessas pessoas possam não só glorificar o nome de Deus através da sua vida, mas possam abençoar incontáveis gerações a partir da sua vida. Beshem Yeshua. Amém. Então, Paulo, tem muita coisa que eu queria aproveitar desse teu comentário. Primeiro, a mais importante. Quando nós dizemos o nosso pai Abraão, nosso pai Isaac, nosso pai Jacó, é que nós entendemos de que é uma consequência de uma vida geracional, como você disse, porque nós somos gerações de gerações de gerações que temos como pai Abraão, pai Isaac, pai Jacó, pai Aaron, pai Moshe. Por quê? Porque Am Israel Hai está vivo durante o tempo inteiro, então nada mais justo do que considerarmos esse pai. Número 2,
Gente, nós insistimos tanto com todos vocês que leiam o Tanakh, leiam a Torá. É importantíssimo que, quando nós falamos esses comentários, vocês entendam de que o que nós estamos procurando fazer é muito fácil, é despertar a vontade de conhecer o nosso Elohim. Porque não adianta a gente ouvir falar. O importante é você viver isso. E você só pode ter um relacionamento de amizade com quem você conhece, senão você não vai ser amigo. Então, quando nós dizemos, Ve'aftah et Adonai Elohecha, amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, eu te pergunto, como é que você pode amar quem não conhece? E, indo para o texto da nossa paraxá de hoje, esse rapaz que foi pego no meio de uma confusão de heresia era príncipe da tribo de Shimeon. Ou seja, este rapaz estava sendo preparado para liderar a tribo. Mas como ele ia liderar um povo se ele não sabia quais eram as regras, se ele não prestou atenção naquilo que foi ensinado na sua casa? Porque naquele momento da história, o povo já sabia que Deus tinha dado instruções, detalhes, informações importantíssimas para que o povo vivesse a alegria de servir o Eterno. Mas este rapaz, ele, por qualquer motivo, ou porque não foi ensinado, ou porque ele se esqueceu, é que ele se confundiu e deixou a luxúria, o pecado, entrar pelos seus olhos. A proteção que nós temos contra o pecado é uma única: pedir a Deus sabedoria. O pecado é gostoso na hora que a gente faz, mas ele tem pedrinhas no coração, pedrinhas na boca, pedrinhas no ouvido, pedrinhas no nariz, e isso é uma confusão medonha. Então, o que nós queremos, através desses comentários, o que nós insistimos, é de que cada um de todos nós se volte para a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão importante que o primeiro livro que foi impresso era uma Bíblia. Quando Gutenberg podia ter escolhido tantos outros livros, Deus deve ter dito: você vai imprimir uma Bíblia. Então, vejam o zelo de Deus para conosco. O amor dele é tão grande que ele não ficou somente lá com Yeshua. Ele traz Yeshua para os nossos dias o tempo inteiro. É essa vida que nós queremos que vocês possam compartilhar. E para não ficar muito longa essa paraxá, eu gostaria de direcionar vocês para a preocupação que nós temos com relação a preparar lideranças. Paulo, eu estamos constantemente olhando para quem é que vai sair como líder depois de nós. E a gente somente poderia preparar líderes se nós vemos pessoas comprometidas com Deus. Porque nada do que nós fazemos é acidental, nada do que nós fazemos é aleatório. Nós estamos aqui querendo despertar em cada um de vocês, nossos espectadores, a vontade de servir ao Eterno de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma. Para que aquela declaração que você faz quando diz o Shema Israel não te ponha como mentiroso. É isso que nós queríamos compartilhar com vocês hoje, nesta Paraxá Pinchas. E, Paulo, o que você gostaria para encerrarmos esse nosso tempo de comentário? Sami, como eu gostaria de orar contigo, não é? Porque se tem uma coisa que a gente precisa deixar inculcado no coração das pessoas que a gente ama, é que é através da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus, não é, que se manifesta através da oração, não é? Que a gente vai crescer, a gente vai amadurecer, a gente vai ver o Mashiach sendo gerado dentro de nós, não é? E a gente está tão envolvido com esse chamado do nosso Deus de para esse tempo, é para agora, não é para daqui 10 anos, não é? Nós nos mobilizarmos para que o nosso Deus se lembre que ele disse que ia levantar pessoas que não dá sossego para ele, até que ele coloque Jerusalém como objeto de louvor no meio dessa terra. E eu queria orar com você por isso, Sami,
não é, essa direção, né, que você nos deu aí no Israel do Caminho, de sempre estarmos orando. Alguma coisa que queimou muito no meu coração. Se você me permitir, eu queria poder fazer parte disso. Com toda Posso orar? certeza. Por favor. Amém. Pai bendito, eu quero te dar graças, Pai, pela direção que o Senhor tem dado aos nossos irmãos. Senhor, de termos sempre um momento de oração aqui no Israel no Caminho. Senhor, tomando essa paraxá, Senhor, e aquilo que o Senhor nos ensina, que o Senhor é um Deus de gerações, que o Senhor, Pai, usou tantas pessoas para nos abençoar, para que nos nossos dias, de alguma forma, pudéssemos, Pai, nos esforçar para honrar o Teu nome, com as nossas atitudes, Senhor, com aquilo que o Senhor nos fez chegar à mente, ao coração, às mãos, para que possamos com fidelidade confiar a outros. Nós te pedimos, Pai, que esse desejo, Senhor, de ver a tua palavra cumprida nos nossos dias, de nos alistarmos naquilo que o Senhor declarou, que o Senhor realizaria. Senhor, nós entendemos que o Senhor nos tem movido pelo teu Espírito, mas nós dizemos sim, nós queremos participar da tua vontade. Então nós oramos, Pai, Senhor, para que o Senhor faça de Jerusalém um objeto de louvor para o Senhor no meio dessa terra. Que o Senhor faça de Jerusalém uma coroa com a qual o Senhor mesmo será ornado. E, Senhor, baseado nessa paraxá, eu oro, Pai, para que novas gerações se levantem, Pai, com paixão pela tua palavra, com zelo pelo Senhor, com desejo de te honrar, com atitudes práticas, com atitudes objetivas. E eu te peço, Pai, que os mais maduros que possam nos ouvir, possam se animar de novo, que o Senhor espera dos pais uma atitude, o Senhor espera das pessoas mais maduras que procurem os mais jovens, que busquem pessoas com características, Senhor, que possam tremendamente ser usadas pelo Senhor, para que possam ajudar essas pessoas, abençoar essas pessoas, inspirar essas pessoas. E não, então, Pai, não só nós, mas eu oro, Pai, para que nessa hora muitas pessoas, gerações, Senhor, se despertem, para que possamos estar orando por Israel, a nação de Israel, pelo povo judeu e pela cidade de Jerusalém, segundo a tua palavra. No nome precioso de Jesus, Beshem Yeshua, Senhor. Amém. Inicion te Torah, Udvar Adonai, Yerushalayim. Que a palavra de Deus floresça desse Jerusalém. Só pode acontecer se houver shalom, mas aquele shalom profundo, total e completo. E o que nós podemos te desejar? Um bom tempo de reflexão nesse teu Shabat. Que seja um Shabat onde você pare, olhe e veja a importância de servir ao nosso Elohim. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom.